E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui, né? Dando continuidade no conceito dos estudos básicos de redes, né? Eu vou falar um pouco agora sobre a internet e os principais serviços da internet. Antes de começar, lembrando, pedindo para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, curtam o vídeo, comentem aí, e vamos lá, né? Para começar logo aqui. Então, o que é a internet? A gente está acostumado a chamar a internet, né? Falar de internet, de quando nós estamos acessando alguma coisa, usando o Facebook. Você fala, vou acessar a internet. Então você abre lá o Facebook, você abre o Google, você abre o YouTube. Mas a internet, ela é algo um pouco maior do que isso. Ela é basicamente uma rede gigantesca que está localizada ao redor do mundo inteiro. Então é a rede que a gente tem atualmente, não é a única. Então, na China a gente tem uma rede que faz esse papel, na Rússia tem uma rede que faz esse papel, em alguns países árabes também. Mas a internet é aquela rede que vai interligar o planeta inteiro e, óbvio, inclusive fora do planeta. As naves espaciais, as sondas espaciais, né, da NASA que estão orbitando Saturno, que o ano passado nós tivemos a Voyager saindo passando do cinturão de Kuiper, né, fora do sistema solar já, também usava a internet para se comunicar com o nosso mundo aqui, né? É, então ela é uma rede gigantesca, então ela vai se comunicar, você pode se comunicar com qualquer computador que está localizado nessa rede, desde que você saiba o endereço dele, tá? Ela vai utilizar basicamente o protocolo de comunicação, como nós vimos no vídeo anterior, chamado de protocolo IP. Aqui na internet, esse carinha, esse protocolo IP, ele vai ter uma função importantíssima. Ele vai ter uma das principais funções dele, como nós vimos no vídeo passado, é fazer o endereçamento. E aí nós vamos ter duas formas de trabalhar com endereçamento. A gente tem o endereço IP V4, que vai endereçar até 32 bits. A este aqui eu vou escrever o endereço aqui para vocês. Então, um exemplo de um endereço IPv4 de 32 bits, se você vai encontrar no seu roteador, por exemplo, é 10.0.0.1. Isso é o endereço IPv4. Ele é um endereço simples, ele vai ter 32 bits, porque aqui quando a gente converte para binário, podem ter 8 bits em cada um desses conjuntos, então 8 aqui, 8, 8 e 8, tá? Então é simples, até para quem não é tão aprofundado, conhecer um pouquinho. E a gente tem uma versão mais nova do IP, que é o IP V6. Esse é bem mais complexo, porque ele pode endereçar até 128 bits. Isso quer dizer o que? Ah, professor, é só eu colocar mais aqui números. Não. Ficaria algo muito complexo até mesmo para os computadores. Então, o endereço IPv6, ele usa um sistema chamado de hexadecimal para fazer a representação. Então, ele vai ter uma representação muito mais complexa, bem mais complexa mesmo, tá? Mas por que a gente está falando do IPv6 e do IPv4? Então, o IPv4 é um protocolo de comunicação que surgiu lá nos anos 1970 e quando ele surgiu, ele tinha a função principal de dizer onde cada dispositivo que fosse acessar a internet estaria localizado. Quando ele surgiu, não havia uma expectativa de ter muito mais do que 500 dispositivos conectados à internet. Hoje nós temos mais dispositivos conectados à internet do que pessoas. Então a gente tem uma quantidade gigantesca. E só esses 32 bits a gente não consegue alocar, disponibilizar mais. Então eu não consigo mais pôr dispositivo. Então surgiram várias gambiarras, né, várias artimanhas para burlar isso, mas chegou a um ponto que mesmo essas artimanhas, essas gambiarras não estavam mais funcionando. Então surgiu o IPv6 com os 128 bits. Então esses 128 bits permite colocar um endereço IP em cada grão de areia que está localizado aqui na Terra. Então é muita informação, mas ele também é um endereço muito complexo para a gente compreender. Tá? Professor, por que eu tenho que saber desse endereço IPv4 e IPv6, principalmente do IPv4? Porque se você quiser, por exemplo, configurar o seu roteador sem fio
sem a necessidade de pedir para que alguém faça isso para você, você pode simplesmente acessando o endereço do seu roteador sem fio. Né? Então vamos lá. Vou colocar aqui a minha tela inteira. Deixa eu. Opa, eu estou com a tela errada aqui, né? Tela inteira. Tem que colocar o monitor 1. Beleza. Vamos mostrar minha câmerazinha bonitinha aqui, né? Para ordem. Mover para o topo. Olha eu aqui, apareci. Ah, não apareci ainda não. Eu tenho que arrumar. Agora sim. Olha eu apareci, né? Então, quando você vai acessar, por exemplo, o meu roteador é 10.0.0.1. Eu acho. Vamos ver aqui. cmd pconfig. Ah, não. Meu roteador é o 92.168.1. Tá. Então, você sabendo isso daqui, você vai conseguir fazer certos serviços. Então, aqui eu consigo entrar no meu roteador, fazer as configurações que eu tenho que fazer nele. Então, aqui tá vendo, ó, ele tem o endereço IP dele. Aqui embaixo vai ter o endereço IP que ele está recebendo do provedor lá, né, de que está fornecendo a internet para mim. E outras configurações ali que aos poucos eu vou aprendendo para que serve, tá? Aqui não tem endereço IPv4, mas se eu vier aqui, ó, IPv4 não, IPv6, eu consigo ver qual é o endereço IPv6 desse meu computador. Olha só essa informação aqui, algo totalmente absurdo para eu pensar em decorar. Tá? Vamos voltar aqui para o meu PowerPoint. Vou fechar aqui a minha configuração, porque eu não preciso configurar nada agora não. Tá? Então vamos lá. Então esse é o detalhe, é importante talvez você conhecer um pouquinho sobre o endereçamento IP. Tá? Coisas da internet, ela não tem um dono. Como assim não tem um dono? Não tem ninguém que controla ela. Ela se auto-organiza a partir de redes menores. Então, essa vantagem de você não ter um dono permite que as pessoas possam disponibilizar aquilo que elas quiserem e encontrar aquilo que elas quiserem também. Tá? Alguém vai falar, ah, professor, então ela é Deep Web. Não, Deep Web deixa para outro momento, outra discussão, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Alguns dos principais serviços que vocês vão encontrar na internet, tá? Então, vocês vão ter as troca de e-mails. Troca de e-mails foi o primeiro serviço da internet, lá nos anos 1970. Ele perdeu bastante espaço, né? Porque o conceito de trocar e-mail é muito assíncrono, né? Então, a pessoa que envia não precisa estar conectada com outra pessoa que vai receber ao mesmo tempo. Então, ele acabou ficando um pouco em segundo plano. A gente vai ter os serviços de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, o Facebook Messenger, e outros serviços que vocês possam encontrar. A gente vai ter o serviço de troca de arquivos. Esses dois caras aqui, ó, tanto o troca de arquivos quanto de mensagens instantâneas, nós vamos encontrar uma forma de comunicação que revolucionou muito do que é a internet hoje em dia, que é a chamada P2P, para a par, que é uma forma de você se comunicar diretamente com outra pessoa. A mensagem instantânea, então, por exemplo, o WhatsApp, ele se vangloria de não ter um servidor central para trocar as informações. É você se comunicando diretamente com a pessoa que está do outro lado. Uma troca de arquivos também pode ser feita dessa forma, usando, por exemplo, o torrent, né? Para você trocar arquivos. Você está buscando direto de outra pessoa, você não está pegando num lugar específico, né? A gente tem a navegação em páginas, hoje em dia é um dos serviços mais famosos. Ah, eu não navego. Na verdade, você navega, que você está usando geralmente aplicativos para isso. Então, se você usa o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, os aplicativos no seu celular, você está basicamente navegando numa página, mas usando um aplicativo que foi criado para facilitar essa navegação. E por fim, nós temos os serviços de streaming, né, que é o que vem ganhando muita notoriedade nos últimos 5 anos, por exemplo, né? Então, streaming de vídeo, de áudio, de esportes, de qualquer coisa ali é um serviço de streaming. Streaming quer dizer transmissão em tempo real, né? Você não precisa armazenar nada no seu computador para conseguir visualizar aquilo. Então, o YouTube é um serviço de streaming, tá? Então, não se enganem, o YouTube é um serviço de streaming. Por quê? Porque você não está baixando o arquivo para o seu computador para deixar armazenado, você está assistindo direto pelo navegador, tá? Ou pelo aplicativo do YouTube. E aí é que a gente chega numa parte da segurança.
Primeira coisa, a internet é um local aberto, como eu tinha falado antes. Isso traz um monte de riscos para o usuário, né? Então vocês vão cair com um monte de informação falsa, é, e aí é questão de você saber lidar com essas informações, saber tratar elas, saber que você vai ter fontes confiáveis, mas você não pode confiar inteiramente nessas fontes. Você vai ter que saber verificar se essa informação que a fonte está divulgando é verdadeira ou não. Tá? Você vai ter que se preocupar muito com o vazamento de dados. E aí aqui no Brasil foi criado foi finalizada a implementação agora em agosto da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz como as empresas têm que lidar com os dados dos usuários, tá? E a empresa aqui é qualquer empresa, não é só o Google, não é só o Facebook, é o barzinho que vende na esquina, que armazena dados, ele vai ter uma informação ali, ele tem que se preocupar com isso, tá? E aí, para que a gente tenha um nível de segurança um pouco maior, nós vamos ter que recorrer a algumas ferramentas ou técnicas. Então, uma ferramenta que é muito importante é o antivírus. Usem um antivírus no seu computador, se você está usando um computador com Windows. Mesmo que seja um antivírus do próprio Windows, ele é um antivírus muito bom, eu estou usando ele agora, mas você pode usar qualquer antivírus, seja ele gratuito ou pago, para pelo menos auxiliar. O funcionamento do antivírus é basicamente o mesmo que o funcionamento de uma vacina. Ele tem vacinas para os vírus, então ele vai reconhecer aquilo que está acontecendo. Trabalhe com senhas fortes, né? E é aquela dica que eu dei nos vídeos que eu ensino vocês a acessarem o ABA, por exemplo. Tentem criar uma senha que tenha lá pelo menos 10 caracteres. E aí você vai colocar letra maiúscula, letra minúscula, devia ter feito medicina, ó, que a letra já é feia. Minúscula, números e o que nós chamamos de caracteres especiais ou não alfanuméricos, né? Então o cifrão, o jogo da velha e assim vai. Então tenta colocar uma senha assim. Ah, professor, mas eu não sei, eu vou ter que anotar essa senha. Não anote senha, nunca, em hipótese alguma, anote sua senha em algum lugar. Não crie um arquivo, principalmente não crie um arquivo chamado senha no seu celular, no seu computador. Tá? Tente memorizar suas senhas. Se você não consegue memorizar senha porque você acha muito complexo, aí parta para uma técnica, uma ferramenta chamada de gerenciador de senhas, que é basicamente um aplicativo que você vai instalar no seu celular, no seu computador, que vai armazenar suas senhas. Aí você vai ter que se preocupar com uma só. Eu fiquei um pouco preguiçoso do ano passado para agora. Eu comecei a usar um gerenciador de senhas. Eu preciso decorar uma senha só, que é só a senha desse gerenciador. É uma senha que tem lá, sei lá, 15, 16 dígitos, é gigantesca, com um monte de letra, número, caractere especial. Mas é uma senha só que eu tenho que me preocupar. Todas as senhas que eu vou utilizar, eu peço para ele gerar uma senha complexa, muito grande, que eu não vou ter que decorar, e aí ele está salvo. Eu uso ele no meu celular para não ter problema de perder, né? E no meu computador. A criptografia, vamos lá, o que é criptografia? É você não permitir que pessoas não autorizadas tenham acesso aos seus dados. Então, quando eu falei lá dos protocolos, lá do HTTPS, por exemplo, a criptografia é importante, porque ela está criptografando as mensagens. Mensagem no sentido do que você está enviando e recebendo. Quando você vai mandar um e-mail, cuidado para ver se já está criptografado. Ah, professor, mas a criptografia quer dizer o quê? Geralmente é aquele cadeadinho que tem no navegador, né? Você vai ver o navegador, você vai ver um cadeadinho lá. Ah, então quer dizer que o site do IFMT não é seguro. Tá. No caso do site do IFMT, nós temos um problema. Muitos dos serviços do governo, eles usam o que nós chamamos de certificados autoassinados. Então, ele mesmo gerou o certificado. Ele é seguro, mas as certificadoras de nível internacional não reconhecem aquele certificado. E aí, a nossa última dica aqui é atenção. Nunca clique em links que você recebeu no WhatsApp ou no SMS
ou no seu e-mail, tá? A não ser que seja você tenha solicitado. Então vamos dizer que chegou lá no seu e-mail falando assim: ah, você precisa regularizar a sua situação com a Receita Federal. Esquece, a Receita Federal não manda e-mail sem que você peça alguma coisa. Tá? Então é só ter atenção que você não vai ter problema. Beleza, gente? É isso. Vão aparecer os cardzinhos aí para vocês verem outros vídeos, se inscreverem no canal, verem as playlists. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre os navegadores, tá, em si. E aí dar algumas dicas de como usar algumas ferramentas da internet. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.